Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos fazer uma revisão do conteúdo trabalhado em sala de aula do capítulo 31, intitulado As Filosofias Políticas. Nós começamos a ver nesse capítulo, como primeiro tópico, o ideal republicano. E antes da autora do livro explicitar o que seria o ideal republicano, ela começa fazendo uma contextualização histórica sobre o período da Idade Média, mais especificamente no final da Idade Média, o século XV. Por quê? No século XV vai surgir uma nova classe, ou vai se desenvolver, vai enriquecer uma nova classe na sociedade medieval. Qual é essa classe? Essa classe é a burguesia. O que é a burguesia? Bom, para entender o que é a burguesia, nós precisamos primeiro entender os burgos. Os burgos eram o que nós consideraríamos hoje como as cidades da Idade Média. A palavra burgo, em latim, significa literalmente pequena fortaleza povoada. Aí, como está na imagem, dá para visualizar um burgo, né? Um burgo existente até hoje, né? Conseguiu resistir ao tempo, e essa foto aí mostra a imagem do que é um burgo, né? E do que era um burgo na Idade Média. Então ele é uma fortaleza, e que essa fortaleza ela era habitada por pessoas, por indivíduos que se chamavam de burgueses. Então, os burgos eles ficavam dentro da terra dos senhores feudais. Os senhores feudais tinham um castelo, que era a sua residência. Esse castelo ficava dentro dessa fortaleza, que é o burgo, e ao redor desse castelo existia casas onde moravam esses habitantes, chamados de burgueses, e que eles praticavam o comércio. No final da Idade Média, como eu falei, no século XV, essa classe, a burguesia, e esses comerciantes, esses artesãos, os burgueses, eles conseguiram se enriquecer. O comércio passou a ficar mais... O comércio se desenvolveu mais. Passou a ser uma atividade bastante importante dentro da sociedade medieval. Com isso, a burguesia, né, essa nova classe social, ela começou a exigir uma participação diferente na sociedade. Por quê? Porque como os burgos estavam dentro do território dos senhores feudais, os burgueses, eles que eram esses comerciantes, esses habitantes dos burgos, eles tinham que pagar impostos, taxas para os senhores feudais. Além do mais, eles não tinham participação política, e ainda existia nessa época uma grande influência da igreja, da religião dentro da sociedade. Então, com tudo isso, com toda essa diversidade, a nova classe ascendente, a burguesia, começou a entrar em choque com esse sistema feudal, ou feudalismo, como também pode ser chamado. E, ao mesmo tempo, esse choque que ocorreu entre o feudalismo e essa nova classe social, a burguesia, foi concomitante com o surgimento de um movimento bastante conhecido, um movimento artístico e científico, que foi o Renascimento. No Renascimento, que ocorreu no século XV e XVI, houve um ressurgimento, por isso que também é chamado de Renascimento, um ressurgimento, uma redescoberta das obras perdidas da Antiguidade Clássica, ou seja, Grécia e Roma. Então, autores gregos e autores romanos que ficaram durante praticamente toda a Idade Média sem terem sido lidos na Europa, as obras são redescobertas, e esses autores passam a circular, as ideias desses autores passam a circular na sociedade europeia. Alguns desses autores nós podemos citar os filósofos gregos, Platão e Aristóteles, por exemplo. As obras desses autores eles foram só redescobertas no final da Idade Média, no século XV. Grande parte das obras, principalmente de Aristóteles, só foram redescobertas no final da Idade Média. E nessas obras, existia uma parte dessas obras que tinham teorias políticas. E nessas teorias políticas, o governo principal, a forma de governo principal defendida por os autores clássicos, gregos e romanos, era a república. E na república existia uma liberdade ampla, uma liberdade bem maior
para os cidadãos, para os indivíduos. E essa era a liberdade que a classe ascendente, como eu falei anteriormente, a burguesia, buscava, precisava. Então, o ideal republicano, que era o ideal da liberdade republicana, ela passa a ser vigente nesse período do Renascimento. Então, muitos autores passam a defender a República como uma forma nova de governo e como a melhor forma de governo para a sociedade europeia. Um ideal político novo, a liberdade republicana, ela vai se colocar contra o poder teológico político dos papas e imperadores. Então, a ideia da República ela vai entrar em choque com todo o sistema medieval, com o feudalismo que existia na Idade Média. Durante o Renascimento, Esparta, Atenas e Roma eram tomadas como exemplos da liberdade republicana. Nesse contexto, nasce a obra que inaugurou o pensamento político moderno. Então é interessante, nesse caldo cultural em que nós estamos, em que nós vimos que existe a ascensão da burguesia como uma nova classe social emergente, a redescoberta das obras dos filósofos gregos e romanos antigos, principalmente Platão, Aristóteles, surge esse ideal da república. E dentro desse contexto surge também uma obra que vai ser de capital importância para o pensamento político moderno, para a filosofia política. Essa obra vai inaugurar a filosofia política da modernidade. E essa obra que nós estamos falando foi O Príncipe, de Maquiavel, escrita por volta de 1513, certo? A autora, antes de adentrar na obra especificamente, o que é que fala a obra O Príncipe, a autora do livro ela começa a fazer uma descrição, uma contextualização do que existia antes dessa obra, como eram as teorias políticas antes da obra de Maquiavel, que foi o autor de O Príncipe. E aí ela coloca da seguinte forma: as teorias políticas medievais eram de dois tipos. As primeiras, diretamente teocráticas, ou seja, o poder pertence apenas a Deus que concede a alguém. Então essa era uma visão teocrática direta. Já outro tipo de teoria política medieval era as indiretamente teocráticas. O poder está na natureza social do homem. Só que essa natureza social do homem, ela também vai ser atribuída a Deus, porque Deus era considerado o criador da natureza do homem. Então, de certa forma, continua sendo teocrática. Não mais diretamente, mas indiretamente teocráticas. Então, basicamente, a autora diz que existiam esses dois tipos de teorias políticas medievais, as diretamente e as indiretamente teocráticas. Quais eram os traços comuns entre as teorias ou filosofias políticas medievais e as teorias políticas ou filosofias políticas renascentistas, ou seja, do século XV e do século XVI? A autora ela vai elencar uma série de características, uma série de traços comuns. Dentre elas, a primeira que nós podemos citar é essa. O fundamento da política encontrava-se ou em Deus, ou na natureza, ou na razão. Mas veja, a natureza e a razão estão escritas com N maiúsculo e R maiúsculo. Por quê? Porque a natureza está relacionada a Deus. Porque a natureza foi criada por Deus. E a razão era guiada por Deus. Então, apesar de não ser, como nós vimos, diretamente teocrática, existiam teorias políticas indiretamente teocráticas, porque ainda estavam baseadas no poder religioso, na figura da divindade. Então essa é a primeira característica que a autora traça de igualdade entre as teorias políticas medievais e as teorias políticas renascentistas. A segunda característica, ou traço comum que a autora coloca, é de que existia a ideia da boa comunidade, da boa política, devia ser fundamentada no ideal do bom governo, isto é, no príncipe perfeito.
O príncipe devia ser o modelo das virtudes para a comunidade, que eu imitaria. Esse ideal do bom governo também é conhecido como ideal do príncipe perfeito. Então, as teorias políticas medievais e renascentistas, elas apresentavam essa característica comum. Elas defendiam o ideal do príncipe perfeito, ou seja, do príncipe que fosse virtuoso e, com isso, os seus súditos iriam imitá-lo. Então, por isso que se chama ideal do príncipe perfeito, ou do príncipe virtuoso. Terceira característica comum entre as teorias políticas medievais e renascentistas apontadas pela autora. Os regimes políticos considerados justos e legítimos eram apenas dois, a aristocracia e a monarquia. Então, para os teóricos políticos medievais e também renascentistas, só existiam duas formas de governo aceitas, consideradas justas, legítimas, a aristocracia e a monarquia. A Revolução de Maquiavel. Como foi citado anteriormente, a obra de Maquiavel, O Príncipe, ela vai ser a primeira obra que vai inaugurar, ela vai dar início à filosofia política na modernidade. Maquiavel, a autora coloca, fez uma revolução. Basicamente, aí eu coloquei essa imagem de Maquiavel de cabeça para baixo, porque basicamente foi isso que Maquiavel fez nas teorias políticas que existiam até o seu tempo. Ele colocou as teorias de cabeça para baixo. Ele fez uma revolução. Por quê? Porque Maquiavel vai discordar de praticamente todos os pontos das teorias políticas medievais, renascentistas e clássicas, porque os renascentistas estavam inspirados nos filósofos clássicos, gregos e romanos. Maquiavel vai discordar de toda essa tradição. E nós vamos ver nos próximos slides como foi essa discordância, como se deu essa discordância. Primeiro, Maquiavel ele coloca da seguinte forma: as teorias políticas medievais eram baseadas na Bíblia e no direito romano. Já as teorias políticas ou filosofias políticas renascentistas estavam baseadas nos filósofos greco-romanos, principalmente Platão e Aristóteles. Maquiavel não vai aceitar nenhum dos dois. Maquiavel vai dizer que as teorias políticas têm que serem baseadas na experiência real. A profissão de Maquiavel, ele era um conselheiro dos governantes. Ele era um diplomata e conselheiro dos governantes, dos príncipes. Por isso que a obra dele, ele intitulou O Príncipe, que servia como se fosse um manual. Como ele era conselheiro dos governantes, o príncipe a obra, o livro, o príncipe, é um manual de como o governante deve agir. Então, Maquiavel defende de que as teorias ou filosofias políticas elas têm que serem baseadas na experiência real e não em teorias. E aí, a autora do livro enumera 4 pontos de rupturas. O primeiro ponto de ruptura: Maquiavel não admitia um fundamento anterior e exterior à política. Como nós vimos, os medievais e os renascentistas atribuíam que a política estava fundamentada ou em Deus, ou na natureza, ou na razão. Maquiavel não admitia que a política tivesse baseada em nada que fosse exterior à comunidade humana, ao próprio homem. Segundo, para Maquiavel, a cidade está dividida em 2 tipos de classe, digamos assim. A cidade está dividida entre o desejo dos grandes de oprimir e dominar e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado. Então, para Maquiavel, a cidade ela não é homogênea. E aí é a primeira consequência que nós vemos dessa divisão. A cidade ela não é uma comunidade homogênea, ela é uma comunidade heterogênea, ou seja, ela é formada por diferentes partes. Ela não é igual, ela não tem uma base comum. A sociedade ela é constituída, portanto, de lutas internas. Por quê? Porque as 2 classes que constituem a cidade, os grandes e o povo, eles estão em conflito. E a política nasce dessas lutas internas, porque a política tem o objetivo de dar unidade e identidade à comunidade. Então, para Maquiavel, os homens criaram a política justamente para conseguir ter uma unidade e uma identidade e formar uma verdadeira comunidade,
algo que seja comum a todos. Mas isso para Maquiavel não é algo natural, como defendiam teorias políticas clássicas, como a de Aristóteles, por exemplo. Aristóteles vai defender que o homem é um animal político, ou seja, ele é naturalmente voltado à política. Maquiavel vai dizer que que não faz parte da natureza do homem a vida em sociedade. Por quê? Porque ele está em conflito. O que o homem faz é justamente criar a política para conseguir dirimir esse conflito, para conseguir dar unidade e identidade à comunidade. Mas essa comunidade, por si só, naturalmente, ela não é uma comunidade homogênea. Ela não é uma comunidade igualitária. Naturalmente, essa comunidade, para Maquiavel, ela está permeada por conflitos, por lutas internas, devido a essa divisão de Maquiavel em dois tipos que compõem a sociedade, os grandes e o povo. Maquiavel ele não vai aceitar a ideia de boa comunidade política constituída para o bem comum e a justiça. Para Maquiavel, a finalidade da política não é a justiça e o bem comum, e sim a tomada e a manutenção do poder. Então, Maquiavel vai discordar das teorias políticas medievais que diziam que a boa comunidade política foi constituída para o bem comum e para a justiça. Para Maquiavel, a finalidade da política não é essa justiça. A finalidade da política para Maquiavel seria a tomada e a manutenção do poder pelos governantes. Terceiro ponto. Maquiavel recusava a figura do bom governo, ou ideal do príncipe perfeito, encarnada na figura do príncipe virtuoso, portador das virtudes cristãs, das virtudes morais e das virtudes principescas. Ele criou a ideia de virtu. E é interessante notar que a palavra virtu é uma palavra italiana, por isso que ela está aí escrita entre aspas, porque ela não é uma palavra portuguesa, é uma palavra italiana que significa virtude. Mas se costumou colocar virtude na forma italiana, que é a virtu, para não confundir com a ideia do senso comum do que é virtude. Porque para Maquiavel, a virtude, ou virtu, é algo totalmente diferente da tradição. Virtu para Maquiavel são as qualidades políticas do dirigente para tomar e manter o poder. E isso incluía, se necessário, a violência e a mentira. Então, para Maquiavel, o conceito de virtu ou virtude inclui a violência, inclui a fraude, inclui a mentira, desde que elas sirvam para o objetivo da política, que é a tomada e a manutenção do poder. Maquiavel declarava que o príncipe deveria ser respeitado e temido, mas não odiado e nem amado. Por que não odiado? Porque se o príncipe fosse odiado, ele cairia do poder, ele seria derrubado. Já se ele fosse amado, ele ficaria como um pai. E Maquiavel entende que o poder do pai é um poder despótico, não é um poder condizente com a liberdade. Então, Maquiavel vai dizer que o príncipe não tem de ser odiado e também não tem de ser amado. Ele só precisa ser respeitado e temido. Essas seriam as duas condições para o príncipe conseguir tomar e se manter no poder. Maquiavel não aceitava a divisão clássica dos três regimes políticos e suas formas corrompidas ou ilegítimas. Aí nessa imagem nós temos os três regimes considerados legítimos, que é a monarquia, a aristocracia e a democracia, e as suas três formas corrompidas, que é a tirania, a oligarquia e a oclocracia. Para Maquiavel, não existem esses três regimes políticos legítimos e esses outros três corrompidos. O critério adotado por Maquiavel é outro. Qual seja, para Maquiavel, qualquer regime político podia ser legítimo ou ilegítimo. Segundo ele, todo regime que o poderio de opressão e comando dos grandes supera o poder do príncipe e esmaga o povo é ilegítimo. Caso contrário, é legítimo. Maquiavel condicionou a legitimidade ou ilegitimidade de um regime político a um único princípio. Então, o critério escolhido por Maquiavel para determinar se um regime político é legítimo ou ilegítimo é o seguinte: o poder do príncipe deve ser superior ao poder dos grandes e estar a serviço do povo. Eu tentei colocar
esse critério em formato de esquema, seria basicamente assim. A sociedade, como nós vimos para Maquiavel, está dividida entre os grandes e o povo. Os grandes querem oprimir e o povo, claro, não quer ser oprimido. O príncipe é aquele que ficaria entre o meio, mas para proteger o povo. Então o príncipe não se aliaria aos grandes, porque os grandes querem tomar o poder. O príncipe se alia ao povo e supera, para Maquiavel, o poder do príncipe tem de superar o poder dos grandes. E o príncipe tem que servir ao povo. O príncipe não pode ser contrário ao povo. Ele tem de proteger o povo do desejo dos grandes de oprimi-lo. Então essa seria a composição da sociedade para Maquiavel e do regime político ideal para Maquiavel. Bem, outro tópico que nós vimos foi o do príncipe virtuoso, né? Maquiavel, como eu mencionei anteriormente, ele vai romper com a tradição grega, com a tradição romana e com a tradição cristã. Por quê? Porque para a tradição grega, a ética e a política estavam inseparáveis, eram inseparáveis. A tradição romana criou a figura do príncipe virtuoso, que também era chamado ideal do príncipe perfeito, ou seja, o príncipe personificando todas as virtudes necessárias. E a tradição cristã transformou a pessoa política do rei num corpo místico sacralizado que encarnava a vontade de Deus, ou seja, o príncipe ou o governante, ele era um escolhido de Deus para governar os homens. Então, Maquiavel vai romper com essas três tradições, a tradição grega, a tradição romana e a tradição cristã. Porque, para Maquiavel, o príncipe virtuoso, ele tem que ter a virtude, ou seja, que é a virtude, mas essa virtude, ou virtude, não consiste num conjunto fixo de qualidades morais. Para Maquiavel, a virtude é a capacidade do príncipe para ser flexível à circunstância, mudando com elas para agarrar e dominar a fortuna. A fortuna normalmente se traduz como riqueza, mas fortuna também ela quer dizer sorte, destino. Então a fortuna ela pode ser boa ou má, ela é o destino. Então Maquiavel diz que o príncipe que tem virtude, que é virtuoso, ele consegue ser flexível e se adaptar às circunstâncias. Ele não é fixo, ele não tem um conjunto fixo de qualidades morais, como pregava as éticas antigas. Tanto a ética grega, tanto as éticas clássicas, greco-romana, como a ética cristã, a moral cristã, que exige um conjunto fixo de qualidade, de virtudes. Para Maquiavel, a virtude ou virtude, ela não é fixa, ela tem de se adaptar às circunstâncias. Nessa imagem aí, eu coloquei o quadro bastante famoso de Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque para muitos historiadores consideram que Napoleão ele foi um dos governantes que mais representaram o ideal do príncipe de Maquiavel. Então, a figura do príncipe de Maquiavel, segundo alguns historiadores, está bastante representada na forma de agir, nas ações de Napoleão Bonaparte. E segundo alguns relatam na história, Napoleão ele teve acesso à obra O Príncipe e ele leu a obra O Príncipe. Outras características. O príncipe, para Maquiavel, que sempre age da mesma maneira e de acordo com os mesmos princípios em todas as circunstâncias, fracassará e não terá virtude. O caráter do príncipe deve variar com as circunstâncias, para que ele seja sempre senhor delas. O príncipe virtuoso é aquele que sabe dobrar a fortuna conforme as circunstâncias. Ou seja, novamente, Maquiavel enfatiza de que o príncipe ele não pode ser rígido, ele tem que ser flexível. Então, quando Maquiavel fala que a violência e a mentira, a fraude pode ser usada pelo príncipe, ele não quer dizer com isso que o príncipe tem de ser toda vida agir dessa maneira. O príncipe pode agir dessa maneira e deve agir dessa maneira, segundo Maquiavel, para se adaptar às circunstâncias. Então, se ele tiver de assassinar, se ele tiver de enganar, se ele tiver de mentir para continuar no poder, Maquiavel vai dizer que ele deve fazer e que ele tem virtude se ele o fizer. Se ele não o fizer e acabar sendo destronado, acabar sendo deposto do seu cargo, para Maquiavel ele não agiu de acordo com a virtude.
Ele não soube se adequar às circunstâncias. Então, Maquiavel, ele não prega necessariamente que o príncipe tem que ser mau, que ele tem que ser um assassino, que ele tem que ser um mentiroso. Maquiavel apenas diz de que o príncipe pode usar e deve usar desses instrumentos para se manter no poder. Então, Maquiavel considera que o príncipe virtuoso, o príncipe que tem a virtude, é aquele príncipe que não tem uma rigidez de caráter, mas sim que tem uma flexibilidade. Ele se adequa às circunstâncias. Essa teoria de Maquiavel, ela é bastante representada numa frase atribuída a ele, que é essa frase que eu coloquei aí no slide, que é a frase "os fins justificam os meios". Então, essa frase atribuída a Maquiavel, ela sintetiza de forma bastante simples o pensamento de Maquiavel, no sentido de que os fins, eles dão o norte para os meios. Então, independentemente dos meios, o importante seria o fim. Essa teoria ela é conhecida em filosofia como consequencialismo moral. A palavra consequencialismo vem de consequência, ou seja, o consequencialismo defende de que o que importa numa ação, o critério para determinar se uma ação é boa ou é má seriam as consequências dessa ação, não os meios. Então, voltando para o caso do príncipe. Maquiavel vai dizer que se o príncipe tiver de assassinar, se o príncipe tiver de mentir, se o príncipe tiver de enganar para continuar no poder, é legítimo ele o fazer. Então, os fins, que seria o fim no caso, seria a manutenção no poder, ele justifica o meio, a mentira, o assassinato, o roubo, se preciso. Tudo isso está justificado para Maquiavel, por quê? Porque o fim é legítimo. O fim bom, digamos assim, justifica o meio ruim. O meio considerado ruim pela tradição cristã, pela tradição grega, pela tradição romana. Os meios, como mentir, roubar, enganar, Maquiavel vai dizer que esses meios eles são justificados se de acordo, ou melhor, eles são justificados de acordo com o fim. Se o fim for nobre, segundo Maquiavel, os meios estão justificados. Então, as consequências, elas explicam, elas justificam as ações. E é isso.